Bom dia, meus irmãos. Vamos fazer algo diferente hoje. Hoje estou tomando um café da manhã aqui no posto e resolvi fazer esse nosso devocional aqui mesmo, né? E claro que isso é uma coisa que ajuda a quebrar barreiras, porque a gente acaba às vezes, não sei você, mas tendo que romper níveis de vergonha, de posicionamento, especialmente quanto ao nosso amor por Deus, por Jesus, que não tem nada a ver com uma coisa religiosa, é uma ligação, é um relacionamento. É claro que esse relacionamento ele é associado e pode ser visto de uma forma religiosa e também está tudo certo, né? A nossa intenção é falar com as pessoas que dá testemunho e falar com as pessoas do que é possível viver dentro de uma ligação espiritual com o Mestre realizado, que nos leva a uma ligação direta com Deus. Eu cheguei a Jesus através de outros meios, não foi diretamente pela igreja. Eu cheguei a Jesus através de um homem chamado Paramahansa Yogananda, que é um indiano, que falava do amor dele por Deus e citava Jesus. E fui buscar então essa ligação com Deus na nossa cultura, ao invés de buscar na cultura de outros povos. E as coisas foram me levando até Cristo, até ter um contato, uma experiência direta que todo mundo pode ter. E que, sinceramente, quem tem muda a vida. Então, um dia na minha casa, quando eu ainda vivia alguns vícios e estava envolvido com outras culturas espirituais, uma voz veio na minha mente e disse assim: quem tu escolheria como mestre e rei do mundo? E eu disse: Jesus. E aí aquela voz, depois disso, disse assim: e por que é tão difícil para ti aceitar o que ele chamou de Pai? E naquele momento aconteceu uma conversão espiritual dentro de mim. Então, assim como na jornada do herói, você deve continuar tentando, você deve continuar querendo. Não é uma coisa que simplesmente, e o que eu estou falando aqui, quem está ouvindo, quem está vindo assistir isso, é porque já foi tocado, é porque está sendo chamado pela vida para olhar para um algo maior, é porque o material já não satisfaz mais, assim como eu quando fazia engenharia elétrica apenas e tinha essa vida lá e vivia apenas para a matéria, fui chamado. Muitas vezes a gente é chamado por doença, muitas vezes a gente é chamado por morte, muitas vezes a gente é chamado por ruptura, um outro nível. E isso tudo faz parte de um mistério que não se pode entender. Então quando a gente fala do Pai de Deus, do Pai de Jesus, né, a gente fica muito... Eu sou estudante de teologia, mas eu tenho que ter muito cuidado para não ficar vivendo a teologia que é puramente mental e perder o relacionamento que é espiritual. Então a gente fica muito nesse lugar de Jesus é isso, Jesus é aquilo. Será que Jesus é aquilo outro? E esse monte de coisa, será que é tribulação? Será que é não tribulação? Será que a gente vai ser arrebatado? Será que isso? Será que aquilo? Será que é reencarnação? Será que é sem reencarnação? E sinceramente, a nível de avanço espiritual, para você avançar e se ligar com Deus, você tem que abrir mão disso aí. Abrir mão desse monte de pensamento que muitas vezes são só adiamentos. De medo, de insegurança, de se sentir bobo, de ser deixado de lado, de daqui a pouco se sentir enganado, seguindo algo que não é real. Mas como é que você vai acreditar que não é real? Isso é implantado, tá? Como é que você vai acreditar que não é real algo que você está experimentando exclusivamente dentro do seu corpo? Então você foi ensinado a duvidar de si mesmo, desde que é criança, ensinado a seguir receitas. Não acredite em você, seu coração é enganoso. E de fato o coração é enganoso. Mas aonde Deus fala com a gente é no coração. Então entra aqui a questão da confessão, da purificação, da santificação, que é o quê? Manter o coração limpo para que a voz de Deus ali dentro permaneça audível. Então são tantas coisas que se você estiver por aí sozinho, andando às tontas, você não chega. Então em algum momento aparece um tutor, uma tutora, em algum momento aparece alguém que te leva ao divino, a Deus. Esse alguém na terra pode ser um irmão seu, pode ser essa live, pode ser qualquer coisa. Mas o intermediador que vai conduzir você de fato a Deus é Jesus Cristo, que é alguém realizado, inserido e vivo em Deus. Então esse é o motivo do que a gente faz aqui. E a Escola com Cristo, que são nossos encontros todas as terças-feiras, às 19h30, tem a finalidade de aprofundamento. E tudo isso é gratuito, porque o reino dos céus é nos dado de graça. Então eu sou terapeuta, tenho muitos métodos e cursos que eu aplico, e eles são uma bênção. Se você pode, faça-os. E ao mesmo tempo tem esse projeto aqui, que é diário e semanal, através dos nossos encontros no Zoom, né? Que são gratuitos, que são a doação, que são da evolução de toda a bênção que Deus me dá. Então é mais do que minha obrigação falar a verdade para você. Olha, tudo que eu vivo, todos os níveis que eu alcancei e alcanço, quem me dá é Deus.
não é teórico, não é metafórico, é fato, é espiritual. Quando deu encaixe, quando Deus entrou dentro da minha vida, tudo na minha vida aumentou de padrão. Melhorou a minha relação familiar, melhorou a minha relação como marido, melhorou a minha relação como homem, melhorou a minha relação como pai, melhorou a minha relação como profissional. A presença de Deus na sua vida aumenta a sua inteligência, aumenta o seu foco, aumenta a sua inteligência emocional, aumenta o seu autocontrole, aumenta a sua capacidade de resolução de problemas, abre a possibilidade de resolução de problemas em milagres, que são coisas que você jamais faria, nem a pau você chegaria naquela resolução. Deus te dá aquela resolução. Por quê? Porque você tem Deus ali no seu relacionamento interno, químico, ligado, visceral, e ao mesmo tempo essa ligação, essa luz que vem dessa ligação, ela vai te dando discernimento na carne e no mundo. E você vai mudando. Você vai mudando aos poucos. Então feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Vamos adorar, vamos agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo, por tudo que Deus está fazendo conosco, por esse momento que estamos tendo juntos. É mais do que você usar Deus para os seus projetos. Eu estou falando de uma outra coisa. Estou falando de você se colocar à disposição de Deus para que Deus te modifique, Deus te dê resolução, Deus te ajude, inclusive nos teus projetos. Então que nosso Pai Eterno, seja uma possibilidade real para você. Se você já tem essa ligação, que ela cresça cada dia mais. Se ela ainda não aconteceu, continue buscando-a para que ela chegue até você. Diga assim: Pai, eu quero conhecer isso que o Marco está falando. Mostra para mim, em nome do Senhor Jesus, papai. Amém. Senhor, mostra para mim aquilo que está sendo dito aqui, para que eu tenha isso que está sendo falado, esse relacionamento eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amados, vamos pegar uma palavra, né? Hoje eu vou ficar um pouco nesse lugar do que eu já falei com você, mas vamos pegar uma palavra para dar endosso, né? Vamos lá, vamos em Marcos 13, só um minutinho, vamos ver o que tem ali. Marcos 13 diz assim: quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. E Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, e tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, orando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão acontecer? Então Jesus começa a ensiná-los e disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão as primeiras dores de parto. Feche seus olhos, deixe isso penetrar fundo no seu coração e na sua mente, na sua alma, para que encontre um lugar. Para que essa palavra encontre lugar em todos nós. Essa palavra de libertação, Deus está nos libertando com essa palavra. Deus está nos libertando das ilusões, Deus está nos libertando dos ídolos, Deus está nos libertando, amados, dos falsos profetas. Deus está nos libertando daquilo que fala com a gente e que leva a gente para longe dele. Entende, amado? O bom caminho, por melhor que seja, por mais prazeroso que seja, mas o bom caminho, ele até pode ter prazer. Quando você está na trilha do caminho da vida, do caminho da água da vida verdadeira, você vai sentir prazer em vários momentos. Você vai sentar, você vai festejar, você vai adorar, você vai louvar, é óbvio, vai acontecer. Você vai ter momentos de festa, de alegria, de prazer, de cantigas, de observar alguém vivendo coisas fantásticas. Você vai se alegrar no seu coração, é óbvio que sim, e tem que ter isso. Tem que ter. Jesus teve muitos momentos felizes com os seus discípulos e também vão ter momentos difíceis, mas isso em que muda? Porque o mundo também é assim. Então o mundo também tem momentos felizes e alegres, e tem momentos que são difíceis, momentos que vão haver coisas que fogem do seu controle. Então, se ambos os caminhos têm coisas difíceis e tem alegrias, que faz eu querer andar sozinho por aí, desaparatado de Deus,
desapartado da luz, que pelo menos me leva para algum lugar. Essa é a diferença. A diferença do caminho do mundo e do caminho com Cristo, com Deus, é que essa trilha termina em um lugar de glória, um lugar de Deus. Há uma trilha e há um destino. Enquanto que o caminho do mundo é igual aquele circuito oval, né, de Fórmula Indy. Você só anda em círculo e jamais chega, não há onde chegar, porque não há destino naquilo ali. Porque infelizmente o mundo gasta e consome a sua energia enquanto você a tiver. Bom, essa palavra para mim nesse momento, espero que tenha causado para você também. Quando a gente está com ela em Jesus, a gente se sente aliviado, a gente se sente visto, a gente se sente protegido quando um pai avisa o que vai vir, né? Quando um pai diz assim, vai filho, vai viver as coisas que tem lá, mas ó, presta atenção, isso vai acontecer. Então Deus é tão zeloso que Ele te avisa sempre antes, amado. Sempre te dá sinais do que está por vir, sempre te dá sinais do que está chegando. E eu sou muito grato por isso, porque tem coisas que a gente vai passar de qualquer jeito, estando ou não com Deus. Mas se eu estiver com Deus, com certeza vai ser melhor. Assim como diz Davi, quando foi avisado de que seria punido, né, dado a ele 3 opções de coisas que ele deveria passar, ele diz assim, olha, se for para passar por algo, que seja algo que esteja no controle de Deus, porque ficar na mão dos homens é muito pior. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, Jesus seja presente no seu coração e a gente se vê no próximo devocional. Terça-feira tem live fechada, né? Videoconferência da Escola do com Cristo. Fala comigo, pede o link do grupo para você saber onde é que acontece isso.